E aí, gente? Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Oi, Naumara, Patrícia. Estamos aguardando a Claudinha entrar para a gente começar. Boa noite. Oi, Silvia. Bom, hoje nós vamos deixar os comentários abertos. Se vocês quiserem, né, lógico, comentar alguma coisa, falar alguma coisa, sejam bem-vindos. E a Claudinha já está aqui. Com todo respeito, doutora Cláudia Machado. Oi, Claudinha, tudo bem? Bem-vinda. Olá, tudo bem e você? Tudo ótimo. Preparada física, psicologicamente? Espero fazer uma boa partida, vou dar tudo de si. Preparada, sim, O vamos que jogador vamos. sempre, né? Isso, um grande Maravilha. prazer bater esse papo com você aqui. Vai ser um prazer e um privilégio, porque é um tema extremamente importante, né? Porque é aquela história, se má oclusão não é doença, a apneia é e mata, né? E diminui qualidade de vida e tudo mais. E eu queria saber de você o seguinte, como é que você se entusiasmou com esse tema? Como é que você foi buscar esse tema? Porque é um tema relativamente recente, né, que a gente tem voltado para a odontologia, e na odontologia especialmente para criança. Como é que é a sua formação nessa área, Claudinha? Então, tudo começou, minha primeira especialidade é odontopediatria, né? Tem uns 30 anos aí, um pouquinho de formado já, né? Já tenho uma vasta experiência. E da odontopediatria, me chamou a atenção a ortopedia funcional, pela a minha vontade de atender precoce, de não esperar. Já naqueles tempos eu já pensava nessa atenção primária, né? Daí eu fui buscar a ortopedia funcional dos maxilares. E eu fiz um tempo, a minha formação foi em Belo Horizonte também, foi com o professor Orlando Santiago Júnior, um grande querido amigo. E de lá da ortopedia eu fui caminhando e eu acho assim que é uma paixão a ortopedia funcional dos maxilares para mim, né? Porque eu acho que foi assim, eu tive uma odontopediatria antes da ortopedia e uma depois. E eu acho assim, pela minha experiência assim profissional, para se tiver alguém aí iniciando a carreira, tudo, eu acho que as duas especialidades, odontopediatras, as duas especialidades casam muito, porque assim, nós vamos falar um pouquinho sobre ortopedia hoje, né? O assunto é como a ortopedia pode atuar nos distúrbios respiratórios do sono, né? E aí eu fui peregrinando, né, na minha trajetória ortopédica e eu fui para a dor, disfunção temporomandibular também, porque eu via que alguns problemas a ortopedia resolvia, outros precisavam de mais estudos, e eu busquei minha formação em dor orofacial e disfunção temporomandibular. Daí eu fiquei uns 6 anos estudando, minha primeira trajetória foi com o doutor Siqueira, em São Paulo, eu fiz um ano lá, professor Manuel Jacob, doutor, a equipe dele, doutora Lia. E aí de lá eu fui para Bauru, estudei com o professor Paulo Conte, e eu vi que dor cursa muito com sono, né? E eu falei assim, bom, eu vou precisar de uma formação de sono também, né? Já tinha as 3 especialidades, eu tinha feito um curso já, curto, com o querido amigo Godolfin, que é da nossa academia, eu tenho muito orgulho de falar que ele participou da minha formação, mas eu achava que eu precisava mais, e eu fui fazer uma pós-graduação no Instituto do Sono em São Paulo, coordenado pela professora Cibele Dalfabro. Lá a gente ficou um ano, né? A gente tinha curso teórico, prático, e aí eu fiz 240 horas aulas lá, e a gente tinha uma abordagem muito profunda em medicina do sono. Isso dá sono. Desculpa, meu telefone tocou aqui, gente. E aí, daí eu comecei, me apaixonei pelo sono. E eu busquei mais, eu queria ter o título, porque hoje, até hoje, não existe a especialidade odontologia do sono.
Uhum. Existe uma certificação em odontologia do sono pela Associação Brasileira do Sono. Para você ser certificado, você precisa ter uma carga horária, né, X de aulas teóricas e práticas, de um curso que tenha a chancela da Associação Brasileira do Sono, e o meu me daria, e submeter uma prova de título. E eu fiz essa prova em 2015, e com muito orgulho, eu posso dizer que eu sou certificada em odontologia do sono pela ABS. Eu sou uma das 12 profissionais dentistas certificadas em Minas Gerais, tá? E sempre, depois de 2015, depois que eu terminei o meu pós-graduação e minha certificação, eu continuei sempre estudando através dos congressos, né? E sempre buscando a minha formação. E eu achei que estudar sono cursa com as minhas 3 especialidades, porque eu exerço os meus conhecimentos na odontopediatria, na ortopedia funcional, dos maxilares e na dor. E é isso aí. Minha É um trajetória do sono. casamento, né? É uma Isso, poligamia isso. bem frutífera, né? Uhum. Show de bola, Cláudia. E me diz uma coisa, né? A gente tem ciência de que o sono, como você muito bem reportou aí, relacionado com a disfunção temporomandibular, é algo fundamental. Não é à toa que nós adultos dormimos em média aí 1/4 de nossas vidas. E para a criança, quantidade, qualidade, intensidade, frequência, como é que é o sono para a criança? O que você conta para a gente disso, que é provavelmente também fundamental, né, para o desenvolvimento da criança? Então, isso mesmo. Para a gente falar de um distúrbio, a gente tem que entender da saúde, né, da fisiologia. O sono ainda é uma incógnita, né? Tem muitas ainda interrogações, né, sobre decifrar esse verdadeiro mistério. Mas sabe que, igual você falou, a gente fica 1/3 nossas vidas dormindo, né? Então, a função do sono, assim, que a gente vê assim, na literatura, seria restauração, né, da fadiga, reparação tecidual, né, consolidação da memória, e também ele tem uma importância na função cerebral. Isso em qualquer idade. Mas na criança, ele tem um papel fundamental. Não é à toa que a quantidade de horas que a criança precisa dormir é muito maior do que o adulto. Tá? Um bebê, quando nasce, no primeiro mês, a gente chama de sono polifásico. Ele dorme quase às 24 horas, acorda para alimentar. E aos poucos, essa grande quantidade de sono não é assim em vão, é porque ele está tudo processando, tudo em fase de desenvolvimento, muitos circuitos neurais estão se formando. E ele vai começando a sincronizar com o relógio biológico, dia, noite, é a partir do aparecimento da melatonina, que é aos terceiro mês que ele começa a secretar, o bebê, a melatonina. Daí vai colocando aquele ritmo, né? Mas a gente sabe que a criança precisa dormir, como nossos idosos falavam, para crescer, né? Isso é muito importante. Então, se para o adulto esse sono é importante, para a criança, então, é mais ainda. Né? E a gente tem que, talvez eu vou explicar uma coisa que é muito óbvia para muitas pessoas, mas eu acho que é bom reforçar, que às vezes nem todo que estão me ouvindo, né, tem esse conhecimento, que o sono, ele tem as fases do sono, né, que assim, a gente começa a dormir na fase N1, que é o sono mais superficial. Depois vai para o N2 e o N3. A gente chama essas 3 fases, das fases não REM. Tá? Então, essa fase N3, geralmente, ela ocorre no final da primeira metade da noite. E depois dessas 3 fases, que fazem parte do sono não REM, nós temos a fase REM, que ela contém esses ciclos, né? Não REM, eles se alternam durante a noite. Só que essa arquitetura na criança é bem diferente do adulto também. Tá? Porque a gente tem uma porcentagem, uma média para cada fase no adulto, mas na criança isso muda, tá? Então é muito importante que a criança
tem esse sono profundo, porque nessas fases que eu falei para você, na fase N3 e do sono não REM, e na fase REM, são as fases que muitas coisas acontecem. Por exemplo, liberação de hormônios, hormônios de crescimento, fatores de imunidade, restituição tecidual, tá? Neurotransmissores importantes, tá? Que vão trabalhar na questão do humor, do bem-estar da criança e do adulto, tá? E a fase do sono REM também é a fase do aprendizado, da questão da cognição mais ativa. Então, a criança tem que passar por todas essas fases e tem que repetir esses ciclos. E, infelizmente, nessa sociedade nossa atual, isso não está acontecendo muito bem, né? As crianças, antes dessa pandemia, elas tinham muitos horários, despertavam. Agora, com a pandemia, bagunçou todo esse ciclo biológico, sono e vigília. Então, as crianças estão dormindo mais tarde, estão totalmente desprogramada esse ritmo biológico, e isso tem prejuízo, sim, para a criança, infelizmente. E, por exemplo, algum prejuízo relacionado, você colocou aí de passagem, sistema imunológico, né? A gente, em tempos de Covid, pensando em um sistema imunológico melhor preparado para enfrentar os desafios do dia a dia, tem algum efeito importante? Como é que é a literatura em cima disso? Então, existem pesquisas que realmente assertivas da importância desses sonos profundos que eu falei, que é o N3 e o REM, né, principalmente o N3, para essa questão da imunidade. É lógico que tem outros fatores também que colaboram para isso, né? Mas o que a gente preconiza, e até eu passo essas instruções para as minhas mães, os meus pacientes, mesmo fora da Covid, que, por exemplo, até uma vacina, se a criança vai vacinar, ela tem que dormir bem a noite anterior e a seguinte, para que esses antígenos e anticorpos da vacina possam ser transformados no organismo da criança, tá? Então, em tempos de Covid também, que a gente precisa dessa imunidade melhor, né? Então, a importância da criança dormir bem também, e do adulto também, né? Vai afetar, sim. Existe uma preocupação mundial com esse problema do sono na pandemia, né? Perfeito. E muitas vezes a pandemia tira o sono, né? Tira o Literalmente. sono, por a questão dos fatores da ansiedade, né? A gente tem alguns fatores importantes para que aconteça um sono reparador. A gente fala que é o ritmo circadiano, que é o claro e escuro, né? Que alterna a secreção da melatonina, basicamente. Estou falando bem, assim, né? De uma forma bem superficial, e o cortisol, né? No final da manhã. Então, aí vai... a melatonina é um hormônio indutor do sono, né? Para que ela seja processada, é preciso da questão do claro e escuro, né? Tem que a melatonina precisa do escuro para ser processada, né? Há todo um mecanismo que entra pela retina, que vai lá na glândula pineal para produzir a melatonina. Então, isso é muito importante. Além dessa regulação circadiana também, a gente ainda tem a homeostase, o fator homeostático, que seria o cansaço. Aí a gente precisa a questão da quantidade de adenosina que vai acumulando durante o dia para que a gente consiga dormir bem. E nesse tempo de pandemia, com esse sedentarismo, as crianças estão ficando muito, né, em casa, então até para isso atrapalha a qualidade do sono. Então é preocupante. E além do comportamento, ansiedade também, que vai tirar o sono. Então, realmente é muito preocupante a questão da qualidade do sono das crianças nesse tempo de pandemia. E quais seriam aí os outros problemas, as outras situações de distúrbios ou coisas que interferem no sono e que, consequentemente, prejudicam a qualidade, a duração, a intensidade do sono, essas fases de sono? Quais seriam as alterações mais frequentes, mais comuns na criança? Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre um distúrbio respiratório do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. Mas não são só esses distúrbios, né?
Algumas outras patologias podem acontecer na criança. A gente tem as parassonias, né? Que é o sonambulismo, terror noturno, né? Que são alguns problemas que podem acontecer na criança que não tem uma qualidade. O que a gente fala é o seguinte, o sono restaurador, ele não acontece, é o produto da vigília e sono. A gente tem que ter um dia bem, bem dividido, horário, ritmo biológico, por exemplo, horário de acordar, horário de ter as refeições, para que o organismo processe naturalmente esse ritmo desse sono restaurador. Então, isso é um dos fatores que vão causar esses distúrbios na criança, né? E falando especificamente da apneia obstrutiva do sono, ela é, pela Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, considerada como um distúrbio respiratório do sono. E o que seria essa apneia? Então, são eventos recorrentes de obstrução parcial, que a gente chama de hipoapneia, e total, que a gente chama de apneia da via aérea superior durante o sono. E isso pode provocar dessaturação, tá? Que é a perda da quantidade de oxigênio, importante, e também microdespertares. Então, como eu falei para você, a gente precisa do sono profundo para que sejam restaurados todos os mecanismos que a gente, tecidual. E se a gente tem apneia, ou a criança tem apneia, o que vai acontecer? Ela não consegue, quando o paciente que tem apneia, ele tem que ou respirar ou dormir, porque quando colaba a via aérea superior, então há um micro despertar, a gente chama de fragmentação do sono, tá? Então, a criança, ela não fica, ela não tem aquele sono profundo restaurador, né? E aí ela não vai ter todo esse processo e vão ter consequências muito importantes. E a apneia na criança, as características, a fisiologia é diferente do adulto. Tá? Então, assim, os sintomas, as consequências não são iguais a do adulto, tá? E, por exemplo, a associação dessa alteração do sono com o desenvolvimento da criança, com as atividades parafuncionais, como, por exemplo, o bruxismo, como é que se relacionam essas questões? Qual é essa influência no desenvolvimento facial da criança, no desenvolvimento da dentição, no desenvolvimento das funções orais e também nas parafunções, especialmente as noturnas? Então, a questão, como eu falei, né, tá tudo linkado à qualidade do sono, em termos de desenvolvimento, crescimento, tá? Por exemplo, o bruxismo e a qualidade do sono. O bruxismo, ele está ligado a microdespertares, assim como na superficialização do sono, né? Então, esse é o link do bruxismo. E, às vezes, o bruxismo, ele pode ser um fator protetor. Hoje a gente fala que, às vezes, para da apneia, há o colabamento e a criança ou o adulto, né? Isso vale para os dois, que está lá dormindo, é uma tentativa de abrir as vias aéreas superiores pelo movimento, tá? É lógico que não é só isso, tem outros fatores envolvidos com a fisiologia do bruxismo. Hoje tem que ser estudado muito. Depois eu já tive a oportunidade de falar sobre o bruxismo aqui, né? E se a gente pode depois aprofundar mais um outro tempo, mas a gente sabe que o bruxismo, ele cursa com microdespertares, tá? Por isso que ele tem essa questão, essa associação também com a apneia obstrutiva do sono, tá? Talvez seria um movimento para contrair, para melhorar o tônus, né, e passagem de ar, tá? E uma coisa importante é que a incidência do adulto, a prevalência da apneia é bem maior do que a criança, tá? No adulto, a gente tem estudos que falam que pode ser até 40%, dependendo da faixa etária, tá? A criança não. A criança,
Já as pesquisas falam que é de 2 a 3%, mas o que a gente sabe é que talvez ela seja subdiagnosticada, né? Porque para fazer o diagnóstico, ela não é tão simples, que o padrão ouro é a polissonografia, né? Mas a polissonografia, que é aquele exame que o paciente vai no laboratório, liga uns eletrodos, né? E dorme e faz toda a avaliação do sono, tanto a nível cerebral quanto a nível respiratório, tá? De desaturação. Só que a criança, primeiro, a dificuldade, né, de levar a criança no laboratório de sono. Segundo, a questão é que não é o estagiamento da polissonografia na criança é diferente do adulto. Então, temos que ter clínicas especializadas para fazer. E é raro, por exemplo, na minha cidade, a gente não tem uma clínica que faz polissonografia em crianças, né? Por isso que, às vezes, essa porcentagem pequena pode ser subdiagnosticada. Ou eles podem também evoluir, né? Que tem um fator de risco que vai evoluir para um adulto apneico também. Bom, você, então, você exemplificou aí a sua situação, na sua cidade não há uma clínica especializada. Quais seriam, então, os sinais e sintomas que a gente poderia suspeitar ou analisar ou questionar, usar alguma forma de questionário? O Humberto Viana está comentando aqui sobre o questionário de Berlim, ou Berlim, eu eu desconheço, saber se você conhece e, a partir daí, se existe alguma forma de, através de questionário, você também ter um sinal ali, um fio de meada para puxar para chegar na apneia obstrutiva do sono na criança. Então, existe sim, tem alguns questionários validados. O questionário de Berlim é um questionário importante, né, para validado, mas a gente usa ele mais em adulto, como também o questionário Stop Bang. Em criança, tem alguns questionários mais específicos, porque a gente vai perguntar para o cuidador, para a mãe, para o pai, né? A criança talvez ela não vai conseguir responder. Hoje a gente usa muito o Sleep Pediatric, Sleep Questionário do Sono em Crianças, Children, Sleep Pediatric Children, e tem um outro questionário também que a gente chama de POS-AST, que ele é mais simples, ele tem 6 perguntas e é bem interessante, depois eu posso colocar aqui para vocês. Tá? Mas assim, além do questionário, que é importante, o que a gente tem que ver? Nós, os odontopediatras, os ortopedistas, que temos acesso à criança, isso é muito importante, independente de você ter a formação em odontologia do sono, a gente não podemos esquecer de fazer esses questionamentos e essas avaliações. Primeiro, o sinal mais característico é o ronco habitual, tá? Não aquele ronco de vez em quando, que a criança está com o nariz congestionado e raramente, mas o ronco que é persistente, que ele é frequente, tá? Mas nem toda criança que ronca, ela vai ter apneia, lógico que tem que, mas é um sinal importante. Outro sinal é a respiração oral, né? A respiração, existem trabalhos que falam que 10% do total do sono respirando pela boca já é de preocupar com relação à apneia obstrutiva do sono. Isso em medidas de polissonografia, tá? Então, por quê? Porque a respiração oral, ela vai mudar toda a solicitação muscular, né? Para que haja o crescimento e desenvolvimento da face, né? E isso pode prejudicar a passagem, né, do ar, principalmente pela cavidade nasal, tá? E também, outro sinal, por exemplo, a mãe às vezes fala, nossa, parece que ele para de respirar à noite, a gente chama isso de apneia testemunhada, né? Movimentos, a criança que mexe muito, mas nem sempre, também tem outros distúrbios de movimento, né? Mas a apneia pode acontecer. Enurese noturna, né? Após assim, uma faixa etária de 3, 4 anos, a criança que continua, aí você pode rastrear para um possível diagnóstico da apneia, né? Pesadelos, né? Até o próprio sonambulismo também, tudo que superficializa o sono, tá? E de dia? Isso estou falando da noite. E durante o dia? Quais seriam? No adulto,
o sinal mais importante, o sintoma mais importante é a sonolência excessiva diurna, né? Mas em criança não. É muito difícil você ver uma criança sonolenta, assim. Às vezes acontece. Por incrível que pareça, é a irritabilidade, tá? A criança, a hiperatividade, a desatenção, a criança fica com humor. Esses dias mesmo chegou no meu consultório uma criança assim de uns 2 anos e meio, e a criança não parava, mas assim, e eu perguntei sobre o sono dela, tá? E às vezes tem muitas mães ou até profissionais que confundem, né, o TDAH, né, com até a questão da irritabilidade por problemas de distúrbios do sono, né? Então, assim, a criança, ela manifesta desatenção, sabe, instabilidade de humor. Então, é assim que a gente conhece, suspeita, né, de um paciente apneico em criança. E outra coisa importante, que a gente já começou a falar no começo, mas eu acho importante a gente reforçar, que se realmente a importância da gente despertar para esse diagnóstico e encaminhar para um profissional que tenha essa formação em odontologia do sono, porque pode trazer consequências sérias esse problema subdiagnosticado. Principalmente, como eu falei, a disfunção cognitiva. Como eu falei, por isso que foi importante aquela introdução da questão das fases do sono. O sono fica superficial e a criança vai ter alterações de aprendizado, de memória, de atenção, tá? Problemas metabólicos, a questão do crescimento, a questão de obesidade também, a criança pode alterar todo o mecanismo de saciedade da criança, a questão da leptina e grelina, tudo é processado nessas fases profundas do sono. E até problemas cardiovasculares também podem ser gerados para a criança. Realmente o sono, de novo, não é à toa que a gente passa um terço da vida dormindo, a criança mais tempo ainda, né? E o que é que pode ser feito, Cláudia, em termos de tratamento e de prevenção, onde a gente aplicaria, por exemplo, os recursos terapêuticos da ortopedia funcional? Uma vez identificado, né, feito o diagnóstico, identificadas as causas, quais são os momentos, quais são os tipos de apneia em que a gente poderia utilizar recursos terapêuticos da ortopedia funcional? Então, conhecendo a fisiopatologia da apneia, fica mais fácil da gente entender onde a OFM pode atuar, a ortopedia funcional dos maxilares pode atuar. Geralmente, a obstrução das vias aéreas ela é provocada pelas alterações anatômicas e neuromusculares, né? Que alterações anatômicas importantes? A obesidade, por exemplo, é uma das que mais tanto em adulto quanto em criança. O acúmulo de gordura, tanto no pescoço quanto na parte do abdômen, ele vai alterar, sim, essa passagem de ar, vai diminuir o lumen da faringe, né? E, além disso, a língua. A língua também, existem estudos que falam que a gordura da língua também, ela vai alterar. A criança obesa, ela tem uma língua maior, mais de gorduras, tá? O fator genético, tá? Aí entra também a obesidade, porque a criança às vezes tem tendência, e as alterações craniofaciais, né? As alterações craniofaciais que pode ser por questões genéticas ou epigenéticas, né? Por exemplo, no caso, como eu já falei, respirador oral, né? Que ele vai... Quais são... a respiração oral, a gente pode falar, Marcos, que é a maior causa dos distúrbios respiratórios na infância, tá? E para todos aqui que militam na UFM, sabe quão importante a nossa UFM é para o respirador oral, né? Então, por exemplo, por questões de pálito profundo, mandíbula retruída, maxila atrésica, né? Hiperdivergência, né? Dos arcos, da arcada superior com a inferior, tudo isso vai prejudicar e vai poder ser um fator causal, né, do problema da apneia em criança, tá? E
estudos, quais são as características, então? Só para reforçar, mais importante, as alterações crâniofaciais mais importantes que a gente reconhece na criança possível apneica. A maxila e ou a mandíbula retruídas em relação à base do crânio, o crescimento hiperdivergência, tendente à mordida aberta, o aumento da inclinação dos incisivos e, com consequente, a diminuição do espaço faríngeo superior, tá? Alguns estudos comprovam, tem um estudo muito interessante, feito pelo grupo da Cibele Del Fabbro, é um estudo que já de 2008, mas foram feitos com 60 crianças, que eles concluíram que há uma correlação muito positiva com a oclusão dentária tipo classe 2, tá? Então, assim, o N foi bem significativo para a classe 2. Então, já é um sinal de alerta, né? Outro estudo também importante, que em 2011, que foi com ressonância magnética funcional, eles fizeram de 55 apneicos e 55 controles. E o que eles chegaram à conclusão? Que o comprimento da mandíbula e não as medidas maxilar e angular, SNA, SNB, são fatores de risco mais importantes, tá? Porque muitas vezes a gente pensa só no palato ogival, né? Uhum. Então, é muito importante a gente pensar também nessas alterações anteroposteriores. E é onde a nossa ortopedia também pode agir muito, né? Outro estudo importante que é legal, eles fizeram com crianças menores, crianças da média de 5 anos, 16, foi um N pequeno, 16 crianças, 10 controle e 16 com apneia obstrutiva do sono leve. Tudo isso com polissonografia. Falei para você que é difícil fazer esses estudos pela dificuldade do acesso às imagens, ao exame de polissonográfico, né? E eles concluíram também que antes do palato ficar atrésico, também acontece a chave de classe 2, a relação classe 2 esquelética nas crianças menores. Então, a presença dessa relação foi maior nas crianças com a apneia leve, o estudo foi com a apneia leve, do que nos grupos controles, tá? Pode falar. Eu só ia lembrar que a epidemiologia da classe 2 na infância, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, 1/3 das crianças apresentam a classe 2, onde o sinal mais evidente é exatamente o retrognatismo mandibular. São poucos os casos de classe 2 na dentição decídua, onde exista um prognatismo de maxila e a mandíbula esteja bem posicionada, né? Então, realmente, é um sinal de alerta. E se a gente somar isso, 23% de crianças que têm algum tipo de mordida cruzada posterior na dentição decídua, é algo que, a meu ver, assusta. E o nosso otorrinopediatra, né, uma pessoa que trabalha com a gente já há alguns anos, o doutor Ricardo Godinho, ele alerta exatamente isso à comunidade. Ele tem uma ação muito grande junto aos otorrinopediatras da América Latina. E essa parceria, né, no diagnóstico, no planejamento e no tratamento, tem sido realmente algo fundamental para a gente ajudar muita criança que apresenta esses sinais e sintomas. E eu perguntaria só um outro detalhe. Deixa eu só completar com relação ao diagnóstico, tá? Que a gente falou muito na polissonografia, mas eu acho... E hoje, a odontologia do sono também, eles estão buscando novas alternativas, né? A gente tem a polissonografia, eu falei só da polissonografia no laboratório do sono, né? Que a gente chama isso de polissonografia tipo 1. Mas a gente tem a polissonografia tipo 2, que é a domiciliar, tá? Só que para criança é mais difícil, tá? Porque a criança mexe muito, não tem o técnico, né? Para policiar. E nós temos também a polissonografia tipo 3, que são 3 canais, né, que são ligados, mas também a domiciliar, que a gente chama de poligrafia, tá? E hoje a gente tem as oximetrias, né? Oximetria que a gente chama, quando é só a gente chama de tipo 4, só um dado monitorado, a oximetria vai ver a variável mais importante da apneia, que é a dessaturação, né? Então, por exemplo, se tiver a dessaturação, principalmente, ela diagnostica os pacientes mais graves, né? Que às vezes a leve
Ela pode ter o colabamento, mas não ter a destruturação ainda, né? Então, só que não existe. A gente tem hoje aqui no mercado a oximetria digital monitorizada. Eu até tenho no meu consultório, que é o sistema Biologix, e é super interessante, mas ele não é também específico para criança. Até o oxímetro, ele não está calibrado o tamanho do dedinho, né? Então, assim, é muito difícil fazer esse diagnóstico em criança, né? Existe um outro também exame que é muito usado pelos otorrinolaringologistas, que é a endoscopia do sono induzida por drogas, tá? Que aí põe a criança a dormir durante o dia para avaliar. Só que, assim, principalmente ela é usada para fazer diagnóstico de apneia residual após cirurgia de adenoide, amígdala, que é um dos recursos terapêuticos da apneia obstrutiva do sono, quando há hipertrofia da adenoide e amígdala, tá? Mas aí pode me pegar, eu só queria reforçar isso, a questão dos exames, que eu acho importante colocar, tá? Essa pergunta sobre o exame domiciliar é que eu ia lhe perguntar realmente. Obrigado. Agora, vamos ver, voltando à questão de tratamento. O que a gente na ortopedia funcional pode fazer, na sua visão, na sua experiência clínica, que não é pequena, eu sei, por exemplo, em termos de expansão rápida, de junção de maxila, uma ortopedia facial ou uma ortopedia funcional com os diversos dispositivos que nós temos, os diversos tipos de aparelhos ortopédicos, se existe alguma influência positiva, por exemplo, no descruzamento de mordidas com pistas diretas, enfim, qual que é a sua vivência nesse sentido, voltando aí mais para essa intervenção, o que a gente pode colaborar, o que a gente pode contribuir para melhorar a qualidade do sono dessas crianças? Então, só reforçando que o tratamento padrão ouro, né, para a apneia obstrutiva do sono em crianças, que a causa mais comum da redução do lumen seria a adenotonsilectomia, né? Só que é o tratamento cirúrgico, né? Só que alguns estudos revelam que esse tratamento ele pode deixar uma apneia residual, né? Então, o ideal é que se façam os dois tratamentos, a abordagem odontológica e a abordagem otorrinolaringológica. E onde o dentista entra? E nós da ortopedia entramos, né? Primeiro, principalmente na prevenção, tá? Eu acho que nós da ortopedia, a gente tem um papel fundamental antes que o problema seja instalado, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ortopedia. Eu acho que é importante, lógico que não tem só especialistas aqui, né? Por que a ortopedia ela pode atuar brilhantemente prevenindo? Porque a gente vai atuar, a nossa ancoragem não é só dental, né? A gente não precisa, a gente tem todas as forças naturais, né? O crescimento, o desenvolvimento, os movimentos da língua, as mudanças de postura, a gente tem os princípios fundamentais, né? Então, como que a ortopedia? É bem claro o mecanismo de ação da ortopedia, né? Ela vai remover as interferências indesejáveis ao crescimento, né? Ao desenvolvimento. E aí, gente, ela vai atuar nos músculos que vão comandar o desenvolvimento do osso, né? Então, se a gente conhece o mecanismo de ação da ortopedia, a gente entende o tanto que o quão importante ela é nos distúrbios respiratórios do sono. Porque nós vamos, como você falou, o tratamento básico das alterações já instaladas, ou seria o que o dentista que tem mais comprovação científica, é a expansão rápida da maxila, né? A expansão rápida da maxila é um excelente tratamento, tem várias revisões sistemáticas que comprovam a eficácia. Mas, infelizmente, a nossa ortopedia precisa ainda desses ensaios clínicos randomizados, né? A questão é a dificuldade do acesso, né, a essas questões de polissonografia. E a gente tem aqui, ontem mesmo teve uma live muito interessante com o Almiro, quem teve a oportunidade, ele é um grande pesquisador, ele está buscando esse estudo, e isso está muito promissor, eu fiquei muito feliz de ouvir ele, né, o Almir. E aí a gente pode fazer essa comprovação, porque a diferença, a ortopedia, e a outra colocação que eu acho importante, Marcos, fazer, porque muita gente fala, eu faço ortopedia,
né? Mas qual é a ortopedia que você faz? É aquela... Porque a ortopedia, gente, ela é muito profunda. Você tem que ter o conhecimento das mudanças de posturas terapêuticas. Existem muitas mudanças, dos princípios fundamentais. Nós temos muitas opções, né? E às vezes as pessoas acham que uma mola frontal que toca nos incisivos, a função dela é empurrar os incisivos para frente, né? E não, nós vamos estimular crescimento através da propriocepção, né? A gente age, é questão do estímulo, vai a aferência, e depois vem a transdução, como a Patrícia Valério, querida amiga, fala tão bem, né? Desses mecanismos de ação da ortopedia, né? E a Ainda mais a gente... criança. E a gente age muito precocemente, a gente age e a gente sabe hoje, mais do que nunca, você é o mestre, o grande precursor desses conhecimentos para nós, né? Da questão eu não esqueço uma vez que eu ouvi você uma aula que você tinha vontade de colocar uma porta no seu consultório para não entrar crianças maiores, né? Porque é tão importante que essa atuação, e a gente tem essa criança na mão, né? E como a gente pode atuar? Como a doutora Vilma preconiza e a gente absorve todos esses conhecimentos, primeiro, nível nobre de prevenção, né? Já é prevenção da apneia. A doutora Lúcia Coutinho fez uma live brilhante sobre esse nível nobre de prevenção, né? Que ela falou tão bem, né? Da questão da amamentação, da questão do freio lingual, dos hábitos, da higiene, da plasticefalia. Tudo isso já são abordagens precoces, né? E tem estudos que comprovam, tem um estudo sobre amamentação e distúrbios respiratórios. Eles fizeram uma avaliação, Marcos, de 616 recém-nascidos, o N, e acompanharam até os 8 anos. E eles concluíram que a amamentação mais de um mês foi associada a menor risco de ronco e apneias testemunhadas. Mas isso é muito claro para nós, porque a gente sabe a importância da amamentação para o crescimento, né? Através da ordenha, da propulsão da mandíbula, né? Que vai fazer todo o bombeamento lá na região retrodiscal e vai fazer todo esse remodelamento e esse crescimento, né, facial. Então, tem a comprovação do efeito benéfico da amamentação. E nós, como odontopediatras, como ortopedistas, a gente tem a obrigação de falar sobre isso. O freio lingual também, ele altera o crescimento e desenvolvimento, né? E a gente também pode atuar, eu já falei do nível nobre, e agora do nível inferior primário, que a doutora Vilma tanto fala, né? Com os ajustes oclusais, que podem ser por desgaste ou por acréscimos, né? Isso, por exemplo, as mordidas cruzadas, né, que vão dificultar essa passagem de ar, porque vão provocar atresias, as mordidas, e a gente tem esse recurso, tá? Eu vou mostrar, eu trouxe alguns casinhos, porque às vezes as pessoas não conhecem o que seria uma mordida cruzada, né? Vou mudar aqui, vamos ver se você está conseguindo ver. Tá dando para ver aí? Por exemplo, essa criança aí é uma criança, meu paciente. Ele tem apneia, nós estamos falando de prevenção ainda, depois a gente vai fluir bem. Então, ele tem apneia? Não, eu não sei. Pode ser que eu fiz a triagem dele, ele é um respirador oral, ele tem a mordida cruzada e a gente submeteu essa intervenção. Claro, é lógico que eu não posso garantir que ele vai ser um apneico, mas a gente sabe que é um fator de risco importante. Essa outra mordida cruzada bilateral, que a gente faz também essa correção com acréscimo e ajuste, é os dois, né? Essa outra que já é anterior, é só para vocês entenderem, não sei se a superior é o inicial e o inferior é depois de descruzada, são casos, crianças pequenas. Essa aqui também, olha, também com mordida cruzada, né? E a questão dos aparelhos, né? Dos aparelhos intraorais, que também eles podem agir na prevenção, né? Não só no tratamento, né? E aí é que fica a questão. Qual seria o melhor? Existe o melhor? Existe o pior? A ortodontia preconiza e está tão presente na literatura a expansão rápida da maxila, né? Que vai ser que vai provocar um aumento transversal da cavidade intranasal, né? Aí vai melhorar o fluxo de ar, né? E vai melhorar a posição da língua, claro que vai fazer isso, né? Só que
E existem revisões sistemáticas importantes comprovando a eficácia a longo prazo da expansão rápida, tá? Tem uma professora, a Pirelli, ela tem um estudo muito importante que ela fez o acompanhamento longitudinal de 12 anos sobre a questão a 23 pacientes que ela usou a adenotonsilectomia e a expansão rápida. E o resultado super importante, super, assim, estável durante os anos. Só que tem outros estudos também, que um outro de 2013 também, até de um grande pesquisador, o Guilherme No, que faleceu o ano passado, que foi um ícone para a apneia em crianças. Ele foi quando a gente fala em apneia em criança, a gente lembra dele. E esse estudo que ele publicou a recorrência da síndrome em pacientes tratados previamente com a expansão rápida, que recorreu, tá, à apneia. Então, existe uma outra revisão sistemática, onde foram de 2009 a 2019, a revisão atual, que também uma melhora significativa com a expansão rápida. Ou seja, é um procedimento super referenciado na literatura. E a ortopedia? Então, eu fui buscar. Existem algumas referências, algumas publicações. Então, nós temos uma revisão sistemática, foi até por um grupo de brasileiros da Cochrane, que a gente sabe que a Cochrane é uma referência, né? As revisões sistemáticas da Cochrane, a gente tem. E eles fizeram a seleção, eles conseguiram um estudo com 23 crianças que usaram um aparelho oral e nenhum tratamento, com o grupo controle. 23 e o outro com nenhum tratamento. O que eles tipo, o grupo controle e o grupo apneico? Os resultados foram inconsistentes, tá? A evidência foi de qualidade baixa. Então, a gente não tem comprovação científica do efeito dessa questão dos aparelhos ortopédicos, né? E nós temos um trabalho muito importante do Almiro, ele é um trabalho que ele falou ontem na live dele, foi publicado de 2016, que ele fez o estudo, é um N pequeno, mas já é uma esperança para a gente poder comprovar quão importante é a atuação ortopédica. Por quê? Porque nós da ortopedia, como eu falei, onde ela age, nós vamos também, nós quase com a questão das mudanças de posturas específicas para cada padrão esquelético, nós conseguimos transformar e restaurar alterações, por exemplo, hiperdivergências, né? A gente consegue avançar, fazer uma pró-rotação, né? Entendeu? Sem translação, com translação aparente, em roda, e isso vai fazer um benefício muito grande. A gente vai agir nos tecidos moles, né? É lógico que a expansão rápida também, ela vai agir, porque a língua também vai melhorar a posição, mas a atuação da ortopedia, na minha experiência clínica de 20 anos que eu milito, assim, aí vem a coisa, mas o paciente, ele precisa de uma expansão rápida, é questão de vida, e a gente tem que dosar isso, né? Geralmente os sindrômicos, por exemplo, síndrome de Down é um problema que geralmente cursa com a apneia. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza a todo paciente com síndrome de Down fazer avaliação da apneia. Então, pacientes mais graves, é lógico que precisa de um tratamento mais rápido, né? Mas e a nossa ortopedia, ela é lenta? A gente tem o ganho do avanço, a gente tem o ganho da mudança de postura, a gente tem a nossa... E isso vai... Eu acho que precisa de pesquisas para estabelecer esses critérios, fazer esse comparativo. A gente não tem ainda, tá? Mas ela está aí como uma grande... positiva, um grande recurso terapêutico para a apneia. Eu vou mostrar alguns aparelhos aqui, porque às vezes as pessoas não conhecem os aparelhos ortopédicos, né? Às vezes tem outros profissionais de outras áreas aí, né? Então, os aparelhos, eles são de ação bimaxilar, né? Então, eles vão atuar em todo o sistema neuromuscular, tá? E
Alguns casos também, esses também foram tratados com aparelhos ortopédicos funcionais. Não simplesmente, porque antigamente a expansão rápida era preconizada só para mordidas cruzadas, né? E as outros tipos de mordida, hoje eles fazem também em outros, sem ser a mordida cruzada, né? Mesmo com o palato já com uma proporção interessante, eles fazem, porque é uma doença que precisa ser tratada para melhorar a questão da via aérea superior. Mas com o recurso ortopédico, a gente pode controlar bastante. E se a gente vê naquela imagem ali, né, lateral, a gente vê como que a criança tem uma hipertrofia de adenoide, ela tem a passagem de ar diminuída, né? Eu não tenho uma, porque como eu sou clínica, eu não faço pesquisa, eu não tenho um arsenal assim com polissonografia antes e depois, mas a gente vai ter isso em pouco tempo. Outra criança, olha, essa aqui com a mordida cruzada, maior, então a gente tem essa restauração. É claro que essa criança foi beneficiada, ela poderia ser sim um futuro apneico, né? Outra boquinha aí, é só para mostrar o que a gente pode fazer. É lógico que estou chovendo no molhado, tem muitos colegas aí já tem casos brilhantes, mas eu acho que é importante a gente trazer esses resultados, né? Para que esse padrão facial dessa criança, por exemplo, essa que está aí na tela, que é uma paciente hiperdivergente, né? Que poderia, sim, essa aí apresentava o ronco, a gente não tinha, eu não tinha um diagnóstico preciso com polissonografia, tá? Então, gente, esse outro aqui não quer dizer que precisa só a questão da retrusão da mandíbula, tá? E aí vai muitos casos, né? Passando rápido, que nós já estamos quase na hora, né? Para a gente poder. E é isso. Olha essa questão da. E a gente. Uma das coisas que eu gosto de falar também é que nós sempre temos, é claro que hoje a gente tem os recursos da tomografia, né? Que você é o grande mestre lá, né? Através do método compasso, tudo, mas a gente ainda, né? A própria radiografia, ela também dá uma avaliação importante, né? Uma lateral você pode avaliar e encaminhar para um otorrino para fazer, para ver a necessidade, tá? E também a gente pode ter outras medidas terapêuticas, né? Que medidas são essas? Né? A higiene do sono, evitar a privação, né? Ou a criança gordinha perder peso, né? Existe também a terapia posicional, se a criança ronca mais de barriguinha para cima, é lógico que tem a tendência a colabar mais, a gente pode fazer, mudar a posição, tem algumas técnicas para isso, tá? Encaminhar para o otorrino, isso tudo. E por último, existe o último, que é o CPAP. Eu não sei se vocês têm conhecimento, o CPAP ele é pouco usado em crianças. Eu vou passar o CPAP aqui para vocês. Ele é pouco. Higiene do sono também é importante, mas o CPAP ele é muito usado em adulto. Ele é o padrão ouro, né? Para criança, ele tem algumas alterações. Eu vou mostrar para vocês aqui o CPAP. Ele é um aparelho de pressão positiva que vai desobstruir a região obstruída, né? Mas em crianças, o que pode acontecer com a criança? Alguns estudos, eles falam e revelam que ele pode alterar o crescimento por causa da pressão constante, né? Então é um recurso, porque está em fase de desenvolvimento, tá? Mas a gente já está chegando ao final, aí eu empolguei aqui, né? Eu tenho que fazer esse papel desagradabilíssimo de ter que interromper o nosso papo por uma razão muito simples. Nem todo mundo gostaria de estar com a gente hoje, pôde estar presente. Então, por essa característica do Instagram, a gente tem que finalizar antes de estourar o tempo de 1 hora, porque senão não consegue deixar gravado posteriormente para que outras pessoas possam acessar, né? Tem muita coisa interessante para a gente discutir ainda, a participação da fonoaudióloga, do fisioterapeuta. Isso, muita né? atenção multidisciplinar, Eu fiquei empolgada com a ortopedia, mas a fonoaudiologia, gente, é fundamental. É a grande parceira nessa questão neuromuscular,
tá? Então, a terapia miofuncional, eu tenho uma fonoaudióloga aqui em Patrocínio, que a gente trabalha junto, é muito importante, né? E a psicóloga também, né? Hoje em dia, atenção multidisciplinar. Então, Cláudia, eu, em nome de todo mundo da ABL-FM e do Laranja de Julho, que eu gostaria que fosse todo o ano todo, todos os meses, todos os dias, né? Porque isso é a essência da saúde, é a prevenção, é o que a gente busca e o que você faz para as nossas crianças, né? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar antes de faltarem 5 minutos, e aí eu agradeço muitíssimo a sua participação, e aí esse restinho você faz as suas considerações finais aí, sua mensagem final, para que a gente possa fechar com chave de ouro. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um grande prazer, um grande privilégio estar aqui com vocês. Eu já me despeço de todo mundo e deixo a Cláudia para fazer o encerramento. Muito obrigado pela participação de todos. Então, eu queria agradecer também. Eu empolgo, desculpa se eu falei muito, eu acho que eu monopolizei. Você teria que falar mais, ainda mais você, né, Marcos? Mas, assim, eu queria falar, deixar assim, só para a gente fazer uma finalização importante. E hoje, em qualquer área, a gente tem esse critério de fenotipar o paciente, caracterizar. Então, não existe um é melhor, o outro é melhor. Essa individualização vai muito da expertise profissional, né? De você reconhecer o que aquele paciente necessita, tá? É a expansão rápida que seria o ideal, então que faça a expansão rápida. É a ortopedia funcional com todos os seus recursos, também é um grande aliado no tratamento e principalmente na prevenção. Tá? E eu acho que a questão do multiprofissional, que você bem lembrou, né? As modalidades combinadas, né? Nós não podemos tratar sozinhos, tá? E aí a necessidade de mais estudos, porque a comprovação, mecanismos de ação, a gente tem muito, a gente precisa dos ensaios clínicos. E aí, quem sabe, daqui 1 ano, daqui 2, a gente venha falar de novo das nossas comprovações científicas. Né? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar inbox que eu respondo com o maior prazer. Não deu tempo, né, da gente responder as perguntas. Falou, gente. Desculpem o papel chato que eu vou fazer agora, mas eu preciso encerrar para que outras pessoas também possam participar. Vocês têm o inbox tanto da ABL-FM quanto da Cláudia e fiquem à vontade. Um beijo para todo mundo, uma ótima noite. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia. Obrigado à Academia Brasileira de Ortopedia Funcional dos Maxilares pela oportunidade e, de novo, um grande privilégio, um grande prazer estar com vocês. Uma boa noite, um ótimo final de semana aí. Até breve. Boa noite, foi um prazer. Tchau, Beijo a todos que prestigiaram. tudo de bom, querida. Tchau, tchau. Tchau.